Olá, Enilde Coutinho, aqui em Fortaleza. Estamos iniciando o mês de dezembro de 2019. Que maravilha! Há mais ou menos um ano estávamos eufóricos porque nós teríamos e temos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro aqui atuando no nosso Brasil por cima de pau e pedra, literalmente. Ele teve que se dobrar algumas ideias, isso é fato, mas a sua essência permanece íntegra. O recado é para ti, presidente. Continue sua luta sendo como o senhor é. Não ligue se as pessoas dizem isso não é atitude de um presidente. Faça como se o senhor estivesse falando com cada um brasileiro em particular. Nós estamos gratos ao presidente Jair Messias Bolsonaro pela mudança que ele está fazendo no nosso país. Isso não é fácil. Aqueles que tentaram mudar as coisas no nosso país, muitas vezes morreram, desapareceram. Inclusive, na época em que o Brasil estava sendo cubanizado, né? Aquela época de 1964, com todo aquele comunismo agindo aqui dentro do Brasil, em cada lugar do Brasil, em cada região tinha um representante, e além das traições que dentro do próprio exército aconteceram em relação ao comunismo. E de lá para cá, a gente está vendo que às vezes uma pessoa sai da linha que o comunismo mundial impõe e elas são mortas. Isso aconteceu começando com o Castelo Branco, que foi aquele general de 5 estrelas, eu acho que não teve mais nenhum general de 5 estrelas no Brasil, que ele, no dia 31 de março, fez toda essa revolução que conseguiu parar o comunismo dentro do nosso país. E ele tinha a programação de demorar 4 anos e depois voltar ao presidencialismo pelo voto direto. Mas ele vendo, né, toda aquela confusão em que o Brasil estava, onde não havia mais limites para que o comunismo, que estava sendo organizado mundialmente, chegasse ao nosso país, ele disse não. Disse não e depois, né, ele já não era mais nem presidente, mas como ele estava à frente de uma mudança drástica, ele também desapareceu do mapa. Numa coisa que nunca foi explicada, no momento em que somente ele e sua secretária morreram num acidente de avião. Estão ouvindo? Olha o barulho do avião passando agora aqui na minha casa. É isso que eu estou dizendo. Ele teve que fazer isso. Eu acho que um dos maiores heróis que nós tivemos até agora chama-se Castelo Branco, general de 5 estrelas, cearense como eu. E ele, depois da sua morte, o único legado que nós temos dele é aqui no Palácio, né? Aqui em Fortaleza, nós temos uma exposição da vida dele, num local muito bonito, por sinal, uma construção bonita. E depois os outros 5 generais, presidentes, militares que nós tivemos no período militar, conseguiram, através de cada mandato dele, contribuir para que nós chegássemos até aqui. E veja que logo depois que houve, né, o nosso último presidente militar entregou o poder a um civil, as coisas ainda ficaram muito difíceis. E chegamos até agora, né, até aqui, quando um militar, coincidentemente, Jair Messias Bolsonaro, resolveu pegar a bandeira do Brasil e sair na militância por esse Brasil afora, um Brasil que desconhece política, um Brasil que só conhece
principalmente aqui no Norte e Nordeste, que só conhecia o voto de cabresto, o dinheiro na frente, tudo isso. Mas ele começou a falar do patriotismo, ele começou a falar das nossas riquezas, ele começou a dizer que você não precisava ser um subserviente. Você tinha condições de ser um patriota, um vencedor. E tudo isso tem que começar, como eu digo, pelas bases. As bases que são as principais, que ali estão os principais objetivos. A base da pirâmide. Aqui em cima é muito difícil se chegar, mas aqui no meio é fácil. Se aqui embaixo nós tivermos uma boa educação, uma escola livre de partidos políticos criminosos, de partidos políticos enganadores, como o comunismo. Então, o professor da escola pública, na minha opinião, é o personagem principal nessa história. Se nós tivéssemos tido uma escola que olhasse pelo estudante brasileiro, sem ludibriar seu pensamento, sem colocar revolta nele contra aqueles que tinham dinheiro, que tinham mais possibilidade, nós estaremos bem na frente. Porque o nosso Brasil é muito lindo. O nosso país é belo, é rico. Só precisa de pessoas patriotas, de pessoas que entendam que um país só se move se todos estivermos juntos no mesmo pensamento. Veja o que é o comunismo. Eles sofrem uma lavagem cerebral, será uma influência maligna, mas eles ficam unidos para obter aquilo. O Foro de São Paulo, essa semente maligna que foi colocada aqui, levou o Brasil a tantas mortes, a tanta corrupção. Mas foi descoberto tudo. Muitos ainda estão aí, vivos, né? Querendo que esse momento chegue, o momento, o ápice do Foro de São Paulo. Mas isso não vai acontecer, porque nós já quebramos essa coisa maligna que se chama comunismo. Então a pessoa vem lá do outro lado do planeta querer fazer aqui uma pátria grande. Como assim? Como assim? Aqui, nesse torrão, não dá certo o comunismo. Veja os países que aderiram a isso. Todos estão na miséria. Todos estão na violência. Argentina, país lindo desse. E se tornar o que está se tornando. Ele teve um fôlego, o Macri, ele deu um fôlego, mas agora o povo voltou. Sabe por quê? A droga entrou dentro da Argentina. Então, quando você tem droga dentro de qualquer país, num domínio maior sem controle, aí as esquerdas começam a aparecer, porque ficam inutilizada parte da juventude produtiva, da juventude que estuda, da juventude que abre a mente das pessoas para serem mais justas, melhores, trabalhadoras. E de tudo isso, a gente tem que pensar, por que o comunismo investe mal nas bases? Limita, não pode sair daqui. Você tem que me servir. Você vai ganhar Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, coisas mínimas, que não são coisas que seja para sempre. O ser humano, ele quer vencer por ele mesmo, pela sua capacidade. Não quer ter um chicote, um tutor na frente, não. Ele quer vencer. E nós podemos isso através de uma política bem feita. Mas a política é usada para quê? Para negociada. Aqui, na nossa orla, por exemplo, para se construir um prédio, tem que obedecer às normas das construções. Mas o que é que acontece? Passa por uma Câmara de Vereadores que já combina com aquele construtor e tudo mais, e tudo é negociado. Isso é triste. No próximo ano, nós vamos ter eleições para vereadores. Todos nós sabemos
quem está por dentro da política ou está entrando na política, que a eleição mais difícil que existe é de vereador, porque ela não tem limites. Em qualquer bairro, em qualquer esquina, em qualquer comunidade, você pode escolher um representante. E esse representante pode não ser o representante que sua cidade precisa. Então, quando vocês forem escolher os seus representantes, escolham aqueles que têm uma história de trabalho, de dignidade, não aquele que está por trás de somente de falar, falar, falar e não agir. Há de haver uma profissão digna. E esses que entram para ser vereador, imagine que você não vai se tornar um novo rico, porque na política é isso que acontece. Muita gente, conheço já vários, entra para a política para enricar, para ter o poder na mão. Isso não pode, gente. A gente tem que lutar para que o salário sejam equivalentes. Eu sou médica. Olha o meu salário. Vamos fazer isso para um vereador? Ele ganha o salário dele. Vamos estipular, ganha um salário de médico do estado ou da prefeitura, do município. Eu acho que vocês aí que estão em Brasília deveriam estipular um salário compatível com um médico, com um professor, sem essas coisas tristes que vocês ganham. Eu acho que é 10 vezes o salário que você ganha, vocês têm por mês. De coisinhas juntas, sabe? Auxílio isso, auxílio aquilo. Para quê? Para que esse auxílio? Então, quem vai ser político tem que saber disso. Que vai ganhar aquele tanto e tem que ter a dignidade de receber esse salário, agradecer a Deus por estar ali representando o povo e não querendo ser rico. Por que o STF não investiga o aumento da riqueza de políticos? Eu acho que seria um bom tema, não? Um bom tema até para você que é estudante de ciências políticas, defendendo o mestrado. O grau de enriquecimento que há em todos os políticos do Brasil. Isso é muito triste. Então, nós estamos iniciando o mês de dezembro de 2019. Agora, em 2020, nós vamos ter novas eleições. E vamos abrir o olho, gente. Não vamos colocar pessoas que não nos representem. Aqui em Fortaleza, nós não temos vereadores que façam oposição nem ao governo, nem à prefeitura. Ah, mas vereador de Fortaleza só vai lidar com o prefeito. Não, mas aqui nesse estado, o prefeito e o governador, eles são irmãos siameses. Então, é uma coisa que, sabe, é uma engrenagem. E isso a gente tem que mudar. Escolham pessoas que tenham uma vida, que se esforçaram para ter uma profissão, que sejam pessoas dignas, que possam representar com dignidade a sua cidade. E vamos dar apoio a Jair Messias Bolsonaro, porque ele é o nosso presidente que quebrou, está subindo os degraus para que a gente consiga uma liberdade de escolha, uma liberdade econômica, um momento de mudar a juventude, que quando foi colocado pela ONU que o jovem até 18 anos não poderia trabalhar, que se você tem um abuso de autoridade, você não pode colocar ninguém. Depois foi melhorando, começou a colocar, não é, aquele jovem aprendiz e tudo mais, graças a Deus. Mas não queria dar à juventude a chance de aprender uma função. Por quê? Vocês já pensaram nisso? Porque isso é uma forma de levar essa juventude a não ser nada, a usar droga, a usar álcool, a se prostituir mais cedo. Quer dizer, a juventude não pode trabalhar, mas pode ir para funk, baile funk, usar droga, fazer o que quer. Não é o certo isso. Não é o certo. Nós temos
que lembrar que há um momento para tudo na vida. A criança, ela não pode ter uma influência maligna. Ela não pode ter uma escola em que se apresente uma sexualidade errada ou uma coisa que precisa ser errada porque não pode ser colocada dentro da escola. A sexualidade dentro da escola não é bem-vinda, porque os primeiros anos da criança são os anos que vão abrir a mente dela. Ela está escrevendo a sua vida e o primeiro capítulo, que é o do estudo, o primeiro contato com as letras e tudo mais, é que vai fazer o cidadão um bom profissional. E o que é que acontece? Há dentro das comunidades o acesso a tudo isso que não é certo, que é ilícito. E vai se formar um exército de pessoas subservientes, sem esperança, que entram para a droga para formar o batalhão de pessoas que vão influenciar cada vez mais na música, na TV, na literatura e no desempenho, uma coisa errada. Vamos ficar de olho nisso. Vamos escolher e vamos ser responsáveis, principalmente as mães. Muitas das mulheres são mães e pais. Então, vocês têm que ter uma responsabilidade muito grande. Tem que ter uma responsabilidade muito grande em criar seus filhos. Não é o aborto que vai fazer a mulher ser independente. Lembre-se disso. Não é isso. Um grande abraço.